sou a Emily. Eu sou a Sofia. E nós somos acadêmicas do 7º período do curso de Pedagogia do Centro Universitário Integrado. E hoje nós estamos aqui por um motivo muito legal e muito especial. Muitas vezes nós temos medo, de trabalhar sobre literatura, trabalhar as novas metodologias em sala de aula. Mas hoje nós estamos aqui para que possamos ajudar você, professor, a trabalhar isso em sala de aula de uma forma bem divertida e legal com os seus alunos. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre as metodologias ativas. Então, vamos iniciar conversando um pouco sobre as metodologias tradicionais. Bom, algumas das características das metodologias tradicionais são muitas atividades escritas, muita cópia. O professor ele é um transmissor do conhecimento, ou seja, o aluno está ali somente para receber, o aluno é um receptor desse conhecimento. E essa metodologia trabalha o aluno de uma maneira individual, para que ele atue em sociedade. Já as metodologias ativas têm um propósito diferente, ou seja, vivenciar, investigar, verificar e aprender. Então, as novas metodologias ativas, elas são diferenciadas das metodologias tradicionais, pois elas visam a experiência dos nossos alunos, as bagagens que eles já trazem, essa autonomia, essa interação com os demais, com os colegas, dentro da sala de aula. Não só o aluno ficar sentado, só recebendo conteúdo, mas ele fazer essa transmissão de conteúdo com seus demais colegas e também com nós, professores. E a partir dessa interação, nós podemos muito diferenciar de antigamente, pois antigamente as crianças elas eram vistas como adultos em miniaturas, então elas faziam tudo que os adultos faziam. E hoje não é mais assim. As crianças elas já têm esse brincar, esse novo jeito de ser, Elas são mesmo crianças, não são apenas um adulto em miniatura que tem que fazer tudo o que o adulto faz. Então, com essas metodologias ativas, nós temos novas características, ou seja, novos conceitos. Nelas, o aluno é o centro, ou seja, ele é o protagonista da sua aprendizagem. Eles têm uma reflexão maior sobre as coisas, sobre as perguntas. Eles têm uma autonomia para realizar suas atividades, eles precisam dessa autonomia para realizar as atividades, pois ali o professor é um facilitador de aprendizagem. Ele não é mais aquele professor que transmite apenas o conteúdo. Não, ele auxilia o aluno na busca da aprendizagem. É uma inovação no ensino. Então, como nós já dissemos, antes a literatura não tinha espaço na sociedade para as crianças. Por quê? Elas eram vistas como mini adultos, certo? Mas depois de um tempo, alguns pensadores, como Vygotsky, Vallon, eles começaram a pensar e a estudar sobre as crianças, E eles perceberam que as crianças precisavam sim dessa literatura voltada para elas. E aí foi desconstruindo essa ideia de que uma criança precisava ser um adulto em miniatura. E então a criança começou a ser criança. Esses textos de literatura no Brasil foram iniciados pelo autor Monteiro Lobato. Eles eram textos, no começo, eles eram textos curtos, textos que trabalhavam a moral, Nós deixamos de lado esse lado mágico da literatura, damos apenas espaço, para os livros de gramática. Não que eles não sejam importantes, eles são e muito, porém, devem estar aliados com essa literatura, certo? Por quê? Ao ouvir uma boa história, esse aluno, essa criança, ele sente muitas emoções. Por exemplo, raiva, medo, orgulho, amor, tristeza, alegria, irritação, pavor, insegurança, tranquilidade. Desperta nele a curiosidade. A curiosidade é a chave para o aprendizado, certo? Também, os alunos conseguem ver o mundo de maneira diferente. Então, eles desconstroem a ideia de mundo que eles já têm e acrescentam outras ideias. Então, eles reconstroem suas ideias de mundo.
gosto pela literatura deveria vir de berço, ou seja, os pais deveriam trabalhar, né, esse gosto pela literatura, pelos livros, desde pequenos. Mas nós sabemos que acaba ficando para nós, professores, essa tarefa. E o aluno, ele vai se motivar muito se ver você, professor, lendo um livro, contando uma história com vontade, com brilho nos olhos, certo? Agora nós vamos falar sobre diversas maneiras lúdicas de se contar uma história. E por que contar uma história? Ela é muito significativa no processo de aprendizagem da criança, no desenvolvimento da criança. Não só pelo gosto da leitura, mas pelo gosto do seu imaginário, né? Desenvolver o seu imaginário, como a professora Amy falou. Dentro da sala de aula, essa contação de história também é muito importante, porque ela não desenvolve só o imaginário, o lúdico da criança, mas desenvolve também outras habilidades, como muitas das vezes interpretação de textos, a escrita da criança, né? Todas as suas habilidades de conhecimento. Não somente você vai contar a história e vai ficar nisso mesmo, mas numa história dá para desenvolver várias atividades, vários jeitos de atividades lúdicas, né, também. Com essas atividades, os alunos também adquirem um vocabulário muito vasto, o que é muito importante para o seu desenvolvimento. Já ouvi de muitos professores que as histórias são só para a educação infantil, só para os pequenininhos. E não, nós podemos trabalhar várias histórias, cada uma na sua faixa etária. Claro que histórias para os pequenininhos vão ser histórias mais lúdicas, mais contos de fadas. E ao decorrer dos anos, ao decorrer das séries que vão passando, né, o grau de dificuldade ou o nível da história vai aumentar. Por isso, nos nossos livros de hoje também sempre tiveram classificações, né? Então, nós não vamos pegar qualquer livro para qualquer idade. Nós temos os nossos livros específicos para cada idade, atividades específicas sobre aquele livro para cada idade. E para se contar uma história, existem técnicas e dicas de como você pode contar ela. Porque não é somente chegar e ler o livro. Muitas vezes a criança já não tem muito interesse. E daí a gente chega e só lê o livro, né? Isso não chama o interesse da criança. Nós temos que ter entonação na nossa voz, nós temos que fazer coisas que vão mostrar para a criança que é legal ler, que é legal escutar uma história. E uma das técnicas é demonstrar que você tem prazer de contar essa história. É escolher uma história que envolve todas as crianças, todas juntas. Não só uma ou outra, mas que elas possam entrar nesse mundo imaginário juntas. Definir também um espaço e os objetos que você irá utilizar. Muitas vezes nós não contamos história porque falamos, mas como é que a gente vai contar história? Eu não tenho isso para contar história. Mas nós mesmos podemos fazer isso. Nós podemos confeccionar nossas histórias. Nós vamos mostrar mais para frente que isso é possível. É possível quando a gente quer. E até mesmo os alunos podem confeccionar a história, e o que vai fazer o quê? Trabalhar as metodologias ativas, onde o aluno estará participando do processo, né, da construção da história, ou seja, ele está ali, ele é um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. Isso, e o aluno vai mostrar mais interesse, né, fazendo essa produção, porque ele mesmo vai estar produzindo essa história. Existem vários recursos que nós podemos utilizar, e um deles é o próprio aluno. Por quê? Ao contar uma história, nós podemos perguntar: era uma vez um gato xadrez. Qual é o barulho do gato? E todos os alunos vão fazer miau. E dessa forma, eles vão estar atentos na história. Porque quando o professor ou o contador de histórias perguntar: qual o barulho que a vaca faz? Ou qual o barulho que o porco faz? Eles vão estar prestando atenção para poder mostrar que sabem qual é o barulho do animal determinado. Utilizar-se também de músicas. Se a história tem música, traz a música. Pega um som, pega alguma coisa, traz a música para essa contação.
A entonação de voz, como nós falamos, a entonação ela é super importante. Você vai mudar ela, você mudando ela já dá uma imaginação super fértil na criança. Temos também que nos organizar, planejar essas histórias. Como nós, professores, sabemos, um bom planejamento, com um bom objetivo, faz a criança se desenvolver melhor e ocorrer uma plena aprendizagem, né? E sempre dizer o nome da história é muito importante. Dizer o nome, dizer principalmente o autor, que muitas vezes nós esquecemos de dizer o autor. Mas o autor ele é de extrema importância, porque a história não veio do nada, e a criança não vai saber da onde, quem que escreveu. E se possível, sempre trabalhar essa biografia do autor com a criança. Que é importante ela saber, ele não escreveu só este livro, ele escreveu vários outros livros. Também podemos ter como recursos palitoches, fantoches até feito de meia, de feltro, de uma camiseta velha. Só de estar ali no lúdico, no imaginário, já vai chamar a atenção dessa criança, certo? Nós temos como confeccionar algumas fantasias, usar, como eu falei, a própria criança, usar uma caixa para contar essas histórias, um teatro de sombra, um teatro de dedos, podemos usar um avental. Então, tem inúmeras maneiras de como contar uma história, inúmeras maneiras de recursos para auxiliar nessa história, até mesmo o próprio livro. E esses recursos, muitas vezes, né, como nós falamos, nós não podemos confeccionar. A partir de leituras de textos, artigos e alguns autores, nós elencamos aqui algumas atividades que podem ser feitas depois de uma contação de histórias. Uma dessas atividades é a dobradura dos personagens. Quem que não gosta de fazer dobradura, né? As crianças se divertem fazendo essa dobradura, não só as crianças, mas os maiorzinhos também do ensino fundamental. Desenho das personagens. Quem não gosta de um determinado personagem e sempre quer ser aquele personagem? Isso é muito divertido para a criança, ela desenvolve esse desejo, esse gosto pela leitura também através de alguns personagens. A construção com sucatas, esse é um meio que nós professores sempre usamos. A sucata, ela pode se transformar em coisas maravilhosas para se contar uma história, para fazer uma atividade. Músicas sobre as histórias, fantoches diversos e alguns bonecos de papéis também, e outros tipos de bonecos dá para ser feito. Lembrando que se você, professor, tem um dom e toca algum instrumento, também é muito legal levar esse instrumento, ter uma rodinha, né, e deixar eles tocarem um pouquinho desse instrumento e apresentar o nome, né, o som desse instrumento. Também podemos construir máscaras, fazer uma história. Eles podem construir um livrinho que pode ser até levado para casa depois, para ser lido com a família. Podemos utilizar de dramatizações, ou seja, eles podem encenar uma história. Eles podem inventar ou fazer uma releitura de uma história que eles gostem, né? Podemos usar ou fazer fantasias, um teatro de sombras, painéis para exposição, né? Então tem muitas atividades que podem ser realizadas depois de uma boa contação de história. Agora nós vamos mostrar para vocês um vídeo da professora Eliana. Então vamos falar um pouquinho da história, né, da trajetória da professora Eliana. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Paraná, FES-UCAM, em 1999. Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade Estadual do Paraná, FES-UCAM, em 2006. Especialista em Gestão Escolar pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, 2012. Especialista em Educação Especial, Faculdade Modelo, 2017. Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, 2015. Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, 2018. Atua como contadora de histórias. Atualmente, é professora do município de Campo Mourão. Na Universidade Estadual de Maringá, participa do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Social
em saúde e do grupo de pesquisas da infância, adolescência e juventude. Brinquedista, com formação pela Associação Brasileira de Brinquedotecas, tem experiência na área de educação, com ênfase na educação infantil. Pesquisa sobre infância, literatura, educação literária, contação de histórias, brincar e educação infantil. E a mamãe da Beatriz, que tem 2 anos e 6 meses, é uma princesa muito linda. Então, nós vamos trazer agora uma história que se chama A Boca do Sapo, que foi feita uma releitura pela professora Eliana. Espero que vocês gostem e aproveitem. Vocês estão ouvindo? Será que é isso mesmo que eu tô pensando? É ele mesmo. Um sapo. É de sapo a história que eu vou contar. Um dia, o sapo estava bem tranquilo na beira do rio. E o bode foi chegando e foi falando para ele: Sapo, você tem uma boca muito grande. E o sapo respondeu: Não, imagina, minha boca é pequena. Então, o bode já logo foi retrucando e disse para ele: Ora, sapo, boca pequena é a boca do tatu. E naquele dia o tatu veio passando e também já logo falou pro sapo: Sapo, a sua boca é muito grande. E o sapo já logo respondeu: Ora, imagina, minha boca é pequena. E então o tatu respondeu: Ora, sapo, boca pequena é a boca do gato. O gato, que também estava passando ali pelas margens daquele rio, foi chegando. Sapo, você tem uma boca muito grande. Minha boca é pequena, respondeu o sapo. E então o gato já foi logo dizendo: Boca pequena é a boca do coelho. E o coelho estava todo animado para fazer uma grande festa. Foi chegando ali por perto, carregando um grande bolo de aniversário, coberto de velinhas, todas elas muito bem acesas. E o coelho foi chegando com aquele bolo e foi logo dizendo: Atenção, vai ganhar o bolo quem conseguir soprar todas estas velinhas com um sopro só. Mas não é só soprar não, tem que apagar todas as velinhas. E nesta hora, o sapo, todo contente, foi logo dizendo: Ora, quem tem boca grande sou eu. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo cantou maninha, é porque tem frio. A Boca do Sapo é uma história da Mary França e Eliardo França, e eu fiz uma adaptação livre para contar para vocês. Um abraço e até a próxima história. Aqui nós trouxemos vários recursos para inspirar, para mostrar para vocês que é possível fazer e com pouca coisa. Olha só,
nós temos aqui uma história que é O que não cabe no meu mundo, inveja. É um livro muito legal que trata sobre os valores e sobre a inveja, que muitas vezes as crianças brigam, né? Os alunos brigam por terem um pouquinho de inveja. Estamos aqui nesse livro trabalhando esse conceito. Temos aqui o monstrinho da inveja, certo? Nós construímos com esse reciclável de amaciante um monstrinho, na verdade, 3 monstrinhos. E eles têm uma abertura aqui na frente e com o EVA nós fizemos o rostinho deles. Mas ele também pode ser um jogo pedagógico. Por quê? Com as tampinhas dos próprios amaciantes, nós conseguimos, né, vamos manter uma distância e a atividade é acertar a boca do monstro, certo? Podemos também trabalhar, eu já tive inveja alguma vez de alguma coisa? Sim, então eu vou pegar uma bolinha e vou jogar fora pro monstro. Então aqui nós temos 2 em 1, porque pode ser usado tanto para contar a história, quanto para uma atividade posterior. Aqui nós temos um clássico, João e o Pé de Feijão. Este castelo foi construído com caixinhas de leite e com EVA. Foi bem facinho de fazer. E aqui nós temos um bonequinho de feltro para representar o João. Precisa ser de feltro? Não necessariamente. Ele vai ser um material que vai durar mais. Depois as crianças podem pegar, né, manusear. Mas também pode ser com outros materiais, outros recursos que vocês tiverem. Temos aqui também uma lata de histórias. Olha só. Em cima está escrito Era uma vez. E o legal é que dentro temos os personagens e por fora nós usamos como cenário da história. Por exemplo, essa história é o do gato de botas. Olha só. Temos o gato, o moleiro, seus filhos, a princesa, o rei. E eles são de EVA e são com palitos, então são palitoches. E aqui por fora da caixa nós podemos usar o castelo como o cenário, a floresta, o riacho, e fica bem divertido de contar essa história. Nós temos aqui outros palitoches que também foram feitos de feltro para contar a história do gato xadrez. E alguns palitoches que foram feitos com a impressão. Nós imprimimos a imagem, recortamos, passamos contact para ficar firme e para não estragar muito fácil e colamos um palito. Por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, que é um clássico, as crianças adoram. Era uma vez uma menininha que se chamava Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre andava por todos os lados com um gorro vermelho. Um dia, a sua mamãe disse: Chapeuzinho Vermelho, vá até a casa da sua vovó e leve essa cesta de guloseimas para ela. E ela foi, mas antes a mãe dela falou para ela: eu não quero que você converse com estranhos. Vá direto para a casa da sua vovó. E assim ela fez. No caminho da floresta, ela se encontrou com um lobo. E adivinha o que a Chapeuzinho fez? Ela conversou com o lobo e contou para onde ela estava indo e fazer o quê? Tá bom, ela continuou, viu que estava ficando tarde, continuou o seu caminho. E o lobo, muito esperto, foi bater lá na casa da vovozinha. E ele fez uma coisa muito má com a vovozinha. Ele trancou ela e se fingiu e ficou no lugar dela esperando a Chapeuzinho Vermelho. Quando a Chapeuzinho chegou na casa da vovó, ela bateu na porta. Vovó, estou entrando. E o lobo disfarçado respondeu: pode entrar, minha querida. Mas quando a Chapeuzinho Vermelho chegou perto, ela começou a perceber que as características não estavam nada parecidas com a vovó dela. E então tomou um susto e viu que quem estava ali, na verdade, era o lobo mau. E ela saiu gritando: socorro, socorro, socorro! E então um caçador que estava passando por ali entrou na casa, capturou o lobo, levou ele para longe e ajudou a Chapeuzinho Vermelho a encontrar a vovozinha dela, que estava presa em outro quarto.
Então, a Chapeuzinho Vermelho aprendeu a lição e percebeu que ela não poderia conversar com um estranho sem a permissão da mamãe e do papai dela, né? Sem um adulto junto. E ficou com a vovozinha dela, eles comeram a cesta de guloseimas junto com o caçador e ficaram felizes para sempre. Viu? É uma maneira de contar a história da Chapeuzinho Vermelho usando poucos recursos muito fáceis de fazer. Também temos aqui a fantasia. A fantasia também é um jeito de despertar esse imaginário da criança. É onde ela pode criar suas próprias histórias ou pode criar outras histórias. Aqui temos a Chapeuzinho Vermelho. Aqui, por exemplo, é uma pequena que é para crianças pequenas que podem atuar como se fossem a Chapeuzinho Vermelho. Várias crianças já querem ser a Chapeuzinho Vermelho. E aqui nós temos a roupa da Emília. A Emília faz parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dessa história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa história da Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem um autor chamado Monteiro Lobato, que é muito conhecido por nós. Ele é o precursor da literatura infantil no Brasil. E aqui nós temos outros tipos de fantoches, que nem esse daqui, que é um feito de feltro, um elefante feito de feltro. Esse daqui dá pra gente brincar daquela brincadeira, elefante colorido, que cor! E as crianças gostam bastante dessa brincadeira. Aqui nós temos outros recursos, que também são as máscaras, que junto com as fantasias, que nem aqui nós temos a sainha de bailarina, né? Junto com essas fantasias, as crianças criam outros tipos de história, imaginam, fazem essa imaginação ser fértil. Aqui nós temos um livro bem legal, um livro de pano, de feltro, né? O nome dele é Era Uma Vez. E aqui nós temos a história, várias histórias que podem ser contadas por nós, professores, para os alunos. Aqui nós temos outros tipos de livros. Esse daqui é Diversão na Fazenda. Esse daqui são mais para os pequenininhos, né? Aprender o som dos animais, tudo que tem na fazenda. Aqui também temos outra história, o Gato Xadrez. Ele é feito com EVA cortou ele na forma do gato. E conforme você vai tirando, aqui dentro tem outras folhas de papel. Esse é o xadrez, aqui é o gato marrom, o gato branco. E aqui você vai contando a sua história e vai tirando as cores e vai aparecendo outros tipos de cores na história. Mas aqui nós temos outros livros que nós podemos usar como recurso também. Não é que para contar uma história, tem que ter todas essas coisas. Mas se você pegar um livro também, dependendo da sua entonação de voz, da sua interação com a criança, essa história vai se tornar grandiosamente na mente da criança. Então ela vai imaginar também essa história contada através dos livros. Então agora eu vou mostrar uma apostila que nós desenvolvemos de contação de história. Vocês vão receber ela para dar uma olhada, para poder usar se for preciso. Ela é bem legal. Nela, nós colocamos de início a história, que nem aqui é o sanduíche da Maricota. E do outro lado, nós colocamos os moldes dos bichinhos, das coisas que tem dentro da história da Maricota. Então aqui vocês podem estar pegando o molde e fazendo essa história. Aqui também, ó, nós temos várias as histórias, a menina do laço de fita, a galinha ruiva, a largatinha comilona, o gato xadrez, os três porquinhos, a boca do sapo, que foi contado pela professora Eliandra. Bem legal. E a Chapeuzinho Vermelho, que foi contado pela Emily. Então aqui nós colocamos algumas histórias só para dar ideia para vocês de como fazer, da história, do seu molde. E são histórias bem facinhas de ser feitas e de ser contadas. Então agora, como nós já vimos
como se conta uma história. Já vimos alguns exemplos de história que nós trouxemos na nossa mesa para vocês. Nós resolvemos trazer uma história, montar uma história aqui junto com vocês. Muito legal! E o nome da nossa história é A Galinha Ruiva, e ela também tem na nossa apostila. A Galinha Ruiva é da autora Ingrid Biesner. E para fazer essa história, nós vamos utilizar um avental, que vai ser um avental de contação de histórias. E como tem os moldes, e nós, para adiantar, não ter que fazer aqui, nós já trouxemos feito a galinha, os seus pintinhos, o pato, o gato, o cachorro, a vaca e o porco. Tudo isso tem na nossa apostila, que vocês terão acesso a ela. Para fazer a nossa história, nós vamos utilizar um avental, o velcro e os nossos personagens. Aqui, no nosso avental, nós já colamos o velcro, a primeira parte do velcro. Agora, com vocês, nós vamos colar a outra parte do velcro. Nós estamos utilizando cola quente, mas também pode ser utilizar aquela Tec Bond ou outros tipos de cola para ser colado o velcro. Agora, nós já colamos todos os outros velcros aqui na parte de trás da nossa galinha, dos nossos animais. Nós vamos ir contando a história e vai colando no nosso avental. E vai ficar assim, bem legal e um jeito bem divertido de se contar uma história. Agora a Emily vai contar a história da nossa galinha ruiva. Agora eu vou contar para vocês a história da galinha ruiva. Quem escreveu essa história foi a Ingrid Biesner. Era uma vez uma fazenda muito grande e bonita. Um dia, esse fazendeiro ficou tão pobre, tão pobre, tão pobre, que abandonou tudo e foi embora. Os animaizinhos da fazenda ficaram sozinhos e sem comida. Então, a galinha ruiva teve uma ideia muito legal. Ela pensou, já que estamos todos com fome, eu vou sair e vou procurar comida, pois eu e os meus filhos estamos com fome. Ela foi então pedir ajuda para os animais que estavam também com fome na fazenda. Ela foi lá e pediu ajuda para o pato e disse: Senhor Pato, o senhor pode me ajudar a procurar comida, pois estamos todos aqui sozinhos e com fome. Como que o patinho faz mesmo? Quê, quê, quê. Então o patinho falou: Quê, quê, quê. Eu não vou ajudar porque eu estou cansado. A galinha seguiu adiante e encontrou um cachorrinho. E ela chamou o seu amigo cachorro. Cachorro, você pode, por favor, ajudar a procurar comida? E o cachorro também falou que estava com fome, mas que estava cansado e que não ia ajudar ela. Depois, ela encontrou um gatinho. E o gatinho também disse que estava cansado, estava aproveitando o sol e não ia ajudar ela a procurar comida. Tudo bem. Ela seguiu por diante e encontrou um porquinho e uma vaquinha juntos. E ela perguntou: Senhor porco, senhora vaca, vocês podem me ajudar a procurar comida? E sabe o que eles responderam? Que eles estavam muito cansados, que estavam aproveitando o sol e que eles não iriam procurar comida. Pois bem, a galinha ruiva saiu e andou até que ela achou grãos de milho. E o que ela fez? Ela levou os grãos de milho para o celeiro, lá para a fazenda onde ela estava. E novamente ela saiu perguntando para o cachorro, para o gatinho, para o patinho, para o porco e para a vaca, se eles poderiam ajudá-la a plantar esse milho. E sabe o que eles responderam? Que eles estavam todos cansados e aproveitando o sol e não iam ajudar ela. Então ela foi lá, plantou esse milho, colheu o milho e triturou esse milho para fazer um bolo muito gostoso. Um dia ela estava lá fazendo o bolo dela e quando ele terminou de assar, ela colocou ele lá na janela. Então o cheiro daquele bolo foi por todo o curral e toda a fazenda e todos os animaizinhos
foram lá para perto da janela dela. E eles fizeram assim, ó. E então perguntaram para Dona Galinha: Dona Galinha, você pode, por favor, dar um pedacinho do seu bolo para nós? Estamos morrendo de fome. E o que a Dona Galinha respondeu? Ela disse que quando ela pediu ajuda para procurar a comida, para plantar o milho, para colher e para triturar o milho, ninguém quis ajudar ela. Então agora, só ela e os filhos dela é que iam aproveitar desse bolo. Aí ela continuou lá, comendo o bolo dela, mas depois ela pensou e voltou lá e conversou com eles. E fez um combinado, que o que eles fizeram foi muito errado, mas que da próxima vez, se eles se comprometessem a ajudar ela ia dar um pedaço de bolo para cada um. E então, todos comeram e ficaram felizes lá. Quando faltou comida novamente, todos os animaizinhos foram ajudar a galinha ruiva a procurar comida. E assim, ninguém mais ficou com fome. Essa foi a nossa história, espero que vocês tenham gostado. Então foi isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que tenha contribuído para a formação de vocês também. Espero que vocês peguem a apostila, que vocês usem, que vocês percebam realmente a importância que a literatura tem para os nossos pequenos e para nós, e que possam trabalhar isso nas suas aulas, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau!